Majin Buu. Mr. Satan nunca voou, nunca manipulou o Ki, jamais destruiu sequer um planeta. Ainda assim, dentro de todas as possibilidades humanas, ele chegou ao ponto mais alto, sendo o campeão de torneios de artes marciais e reconhecido publicamente. Ficou rico, vitorioso. Não por acaso, era considerado o humano mais forte da Terra, o que torna sua trajetória realmente relevante. Não é a ironia de coexistir com deuses e até mesmo guerreiros cósmicos, mas o fato de que, mesmo tendo alcançado o máximo possível que um humano comum pode alcançar, isso não foi o suficiente para resolver os grandes conflitos do mundo. E nesse limite, quando a força já não resolve, é que Dragon Ball constrói uma das suas reflexões mais maduras e pouco abordadas. Costumam-se tratar Mr. Satan como alguém fraco, ou até mesmo um farsante, mas essa leitura ignora completamente o contexto geral. Ele não é apenas fraco, ele é apenas um humano, sem ki, sem poderes sobrenaturais, sem qualquer vantagem eventual. E ele venceu torneios legitimamente, ilegítimos até, e até mesmo construiu reputação antes mesmo de qualquer ameaça cósmica, e realizou feitos físicos muito acima de qualquer padrão comum. O problema nunca foi a incapacidade, mas o fato de que o mundo, ao seu redor, passou a operar em outra escala. Mr. Satan fez tudo o que se espera de alguém que busca a força. Ele chegou ao ponto mais alto, o mais alto possível. O colapso acontece quando esse topo deixa de importar. Quando monstros surgem, deuses entram em combate e o planeta se torna um campo de batalha. A força humana não desaparece, ela apenas perde a função. Não porque seja pequena, mas porque as regras mudaram. E essa mudança é profundamente desestabilizadora. E ela leva a uma pergunta incômoda. O que resta pra porra de um humano comum quando nem o máximo do esforço e as traquinagem dele é suficiente? E a resposta é a mais satânica possível, mas é a mais humana. Ele constrói uma narrativa que permitia ao mundo continuar funcionando, não para apenas enganar, como ele sempre fazia em quase todas as lutas no geral, mas para sustentar. Ao assumir os créditos da derrota de Cell, ele se torna um símbolo de estabilidade. A população aceita essa versão, não por ignorância, mas por uma necessidade. As pessoas nesse mundo precisam de uma história simples, rostos reconhecíveis e até mesmo heróis compreensíveis. E os guerreiros Z entendem isso, permitem que essa farsa se mantenha na verdade. Às vezes, a paz social exige símbolos, mais do que verdades absolutas. E é nesse ponto que Mr. Satan se torna um salvador falso, mas nunca um farsante. Ele sustenta a porra da mentira para preservar a ordem. Ainda assim, sua contribuição mais profunda surge quando a força deixa completamente de ser relevante, pois especialmente a sua relação com o Majin Buu não existe qualquer possibilidade de confronto físico. Buu é transformado em poder absoluto, instável, infantil. Mr. Satan, por outro lado, é medo, até mesmo uma contradição e limite humano, e mesmo assim, Buu o escuta. Isso acontece porque Mr. Satan faz algo que ninguém mais tenta. É o único que se aproxima sem a intenção de lutar. Ele oferece uma convivência, uma rotina, uma presença real. Eles comem juntos, riem juntos, compartilham o cotidiano. E Buu sente algo que nenhuma batalha havia o ensinado até então. Quando Buu decide parar de matar por vínculo, esse é o primeiro momento em que o fim do mundo é verdadeiramente adiado. E quando Mr. Satan é ferido por um tiro, a verdadeira reação de Majin Buu não é de um demônio idealizado, é de um camarada desesperado, um amigo que corre, grita, perde o controle. E essa dor compartilhada rompe algo dentro de Buu e dá origem à sua divisão interna. E, mais uma vez, a transformação não nasce da força, mas da relação. E nos momentos finais, essa lógica se repete. A Genkidama depende da colaboração humana em geral, mas ninguém de verdade acredita na ameaça, exceto um homem, Mr. Satan. Ele fala, e o mundo escuta, porque ele é o símbolo em que todos confiam. Goku executa o golpe final, mas Mr. Satan que mobiliza as pessoas. Sem ele, a Genkidama não existiria. Por isso, Mr. Satan é ao mesmo tempo um falso salvador, só que a outra face é um salvador real. Ele não
derrota inimigos diretamente, mas cria a tal da condição para que o mundo sobreviva e viva numa paz. Sua proteção não vem da força, e no fim, Mr. Satan revela algo que Dragon Ball raramente explica. Existe um ponto em que a força se esgota, e o que vem depois é o que realmente decide tudo, pois Mr. Satan representa o máximo que um humano pode ser, e ainda assim não basta. E justamente nesse limite que surgem valores. E talvez o mundo nunca precise que todos sejam os mais fortes. Você chegou até aqui? Muito obrigado. Se curtiu o vídeo, comente, compartilhe, pois sua opinião é mais que válida. E te vejo no próximo vídeo do Nezuto na Voz. Então, falou.